Este é o último vídeo que eu vou fazer comentando sobre o conteúdo do livro 10% Humano, que aborda sobre a nossa microbiota, que está ali presente no nosso intestino. E eu vou destacar nesse vídeo sobre os riscos do uso em excesso de antibióticos. No livro traz várias pesquisas, vários estudos que foram feitos nos últimos anos que comprovam a relação do uso em excesso de antibióticos com as doenças mentais. Um desequilíbrio da nossa microbiota pode afetar a nossa saúde mental e trazer doenças como depressão, autismo, TDAH com hiperatividade, transtorno de ansiedade, dentre outras. Sem falar dos problemas de saúde física, alergia, asma, esclerose múltipla, obesidade, que eu já trouxe aqui em outro vídeo, quem não assistiu vai lá assistir. Então vamos concluir esse assunto tão importante. Todo mundo sabe que antibiótico tem que ser tomado de tanto em tantas horas certinho. Quem não toma, bobeou. Por que que isso acontece? Porque o antibiótico, ele tem um tempo de ação antes que a bactéria se torne resistente. Entende? E se você está sempre consumindo antibiótico irregularmente, não só quando é necessário, gente, e para ser necessário, tem que ser muito necessário. Sim, é nas piores situações. Numa cirurgia que pode pegar uma infecção, ou infecção de uma bactéria muito patogênica, realmente. Então, assim, tem que ser em situações muito drásticas. Não, peguei um resfriado, estou com a garganta inflamada, vou tomar um antibiótico. Aguenta pelo menos uns 3 dias. Aí depois você decide se toma um antibiótico. Porque o antibiótico, ele não só mata essas bactérias patogênicas, como também vai matar as que são benéficas, as que são amigas no seu organismo. E se você consome irregularmente, está sempre consumindo antibiótico, as suas bactérias têm memória. Elas vão criar mecanismos de defesa para que esse antibiótico não consiga afetá-las. Elas vão ali rapidamente produzir, então por isso que também tem horário. Então tem todo um estudo para ser produzido o antibiótico e o tempo de efeito antes que essa bactéria se torne resiliente e volta a esse estado de conseguir sobreviver. Então, além do uso em excesso de antibiótico, pode levar à resistência das bactérias e não conseguir matá-las quando precisar matá-las, ela também vai dizimar as bactérias boas do seu organismo. E mais, esses antibióticos podem causar inflamação no seu corpo. Meio contraditório, mas é isso mesmo. E como que isso acontece? Eu vou colocar um esqueminha aqui para vocês entenderem. Se você é uma pessoa que tem o costume de consumir antibiótico para qualquer infecção, para qualquer dor de garganta, qualquer infecção, ou até mesmo o médico sempre te receita, para agora, porque isso pode prejudicar sua saúde física e mental. Se você consumiu antibiótico ou teve uma alimentação inadequada, isso vai alterar sua microbiota. Ou seja, se com o uso de antibióticos você dizimou um grupo de bactérias, vai aumentar outro grupo. Isso vai causar um desequilíbrio. Porque as bactérias, elas vivem ali em harmonia, e elas competem em espaço, alimento, mas essa competição mantém o equilíbrio. Se você dizima um grupo de bactérias que ali sofreu com esse uso de antibióticos, vai aumentar, vai ter mais espaço para outras se reproduzirem e mais alimentos para outras. Então elas vão crescer em excesso. E isso vai virar um transtorno, uma alteração que vai mudar todo o contexto ali da sua microbiota. Então ali agora no seu intestino está cheio de um determinado tipo de bactérias. Essas bactérias vão começar a produzir substâncias químicas que é comum delas produzirem, só que como elas estão em muitas, vai ser em excesso. E é uma substância química chamada de metabólitos que pode agredir a mucosa do seu intestino, permitindo que essas substâncias entrem no sangue. Se essas substâncias entram no sangue, o que não poderia entrar porque tem aquela mucosa que protege, vai causar inflamação.
em todo o corpo até no cérebro. E eu expliquei disso no vídeo que eu fiz sobre obesidade, que existem algumas bactérias gram-negativas, que elas têm uma molécula ali, ela reduz essa mucosa do intestino, tornando o intestino permeável. Esse intestino permeável também é chamado de síndrome do intestino irritável, aquela pessoa que sempre ou tem diarreia ou tá com o intestino preso. Então, naqueles lugares assim, nada adequado, de repente vem aquela diarreia, a pessoa não consegue controlar. Quer dizer que ela tem uma mucosa fina, que não está protegendo o intestino do sangue, permitindo com que essas substâncias que eram para ficar só ali no intestino, entre no sangue. Assim como também a água presente no sangue pode ser eliminada na diarreia, então isso leva também a uma desidratação, mas é porque isso é o organismo tentando eliminar algumas toxinas, e aí acaba indo embora na diarreia. Mas se você está com o intestino solto e isso é recorrente, é porque você está com o intestino permeável. E eu vou mostrar aqui para você ver a série de consequências que isso causa. Gente, mas não precisa desesperar não, porque pode contar no dedo aí quem não tá com esse intestino permeável, viu? Porque o trem tá feio. Mas tem como reverter isso, que é através de alimentação saudável, uso de probióticos, redução de antibióticos, redução de consumo de gordura, de açúcares, aumento de fibras. Lembrando que não quer dizer que você precisa deixar de comer açúcar na sua vida. Se você come coisas boas, se o seu microbiota tá ali ok, equilibrado, não vai ter problema você comer um açúcar. As bactérias ali também que consomem esse açúcar, que vai te ajudar nesse processo. Então tudo é equilíbrio, gente. Nada, não precisa ser nada extremo. Tem um antibiótico chamado metronidazol. Esse antibiótico, por exemplo, ele mata bactérias anaeróbicas, ou seja, aqueles que sobrevivem sem a presença de oxigênio. E muitas dessas bactérias são as que fazem parte da mucosa, que protege ali a mucosa do intestino. Então, infelizmente, o uso desse antibiótico mata essas bactérias que protegem a mucosa e acaba que também vai levar ao intestino permeável. Então, tome cuidado, fique sabendo aí disso. Então, assim que chega essas substâncias estranhas no sangue, o que acontece com o nosso sistema imunológico? Ele vai ficar hiperativo. Ele vai falar, tem alguma coisa errada, tem organismos, tem moléculas estranhas rolando por aqui no sangue. Então ele começa a liberar a citocina, que é a mensagem química para ativar aquelas células de defesa que tem no nosso organismo. São uma diversidade de células de defesa que a gente tem. Então todas essas células vão começarem a trabalhar. E isso vai gerar uma inflamação e vai começar a atacar moléculas que não precisam ser atacadas. E uma dessas moléculas é o triptofano. O triptofano é um aminoácido que está presente em muitas proteínas, que ele se transforma em serotonina. E essa serotonina é um neurotransmissor que leva a informação para o cérebro para nos dar a sensação de que estamos alegres. Essa serotonina produzida em grande parte no intestino, ela é enviada pelo nervo vago que chega até o cérebro e nos vai dar esse sentimento de felicidade. E num processo inflamatório, as células de defesa vão destruir esse triptofano, impedindo que ele se torne serotonina e chegue no cérebro. E isso gera o quê? Depressão. Uma pessoa deprimida, por exemplo, ela vai ter baixas taxas de triptofano no organismo. Então, quer dizer, se tem baixo triptofano, baixa serotonina, então baixa sentimento de felicidade, de alegria. A serotonina não é só produzida pelas nossas células, como também através da alimentação a gente pode adquirir. Eu não estou dizendo que existem serotonina nos alimentos, mas existe o triptofano. E pode estar no ovo, na banana, no cacau, em uma diversidade de alimentos. Você alimenta desse triptofano, vai ser convertido em serotonina e enviado para o cérebro e te dá essa sensação de alegria e felicidade. No livro traz uma história bastante interessante de uma mãe que com sua criança, que até então, aos 2 anos, era normal, teve uma infecção de ouvido, começou a fazer tratamentos com antibióticos e depois de um certo período começou a aparecer as características de uma pessoa autista, de uma criança autista.
E ela, indignada com isso, foi em busca de ajuda médica e de profissionais pesquisadores, cientistas, para entender o que tinha acontecido, porque ela não aceitava de que o filho dela era autista, porque ela não era autista. Então ela começou a desconfiar dos antibióticos. E depois de muitas pesquisas, eles comprovaram que tinha sim, o autismo daquela criança tinha relação com o uso de antibióticos. Em um experimento com camundongos, dando um certo tipo de alimentos para eles, viu que existe uma molécula chamada propionato, que é produzida também por bactérias, e o excesso desse propionato no sangue leva a comportamentos parecidos com o autismo, como agressividade, esquecimento de algumas coisas e ao mesmo tempo uma memória fixa de outras coisas. Enfim, todas essas características que é comum em crianças autistas foram mostradas em camundongos que aplicaram ali o uso de antibiótico para ver a reação deles. E além de várias outras pesquisas, a partir dessas foram detectadas, então existem sim comprovações de que o autismo está relacionado com o antibiótico. E aqui eu preciso comentar também sobre uma doença bem comum entre as pessoas e muita gente está falando sobre ela, que é o glúten, a intolerância ao glúten. Por que que muitas pessoas têm intolerância ao glúten? Como que isso surgiu? O que acontece? Tudo é por culpa desse intestino irritado, que é permeável. Nem todas as pessoas possuem um gene que produz substâncias que conseguem absorver esse glúten. Então, isso é um problema. Só que esse glúten poderia simplesmente ir embora nas fezes, né? Você come, chega ali no intestino, mas não. Esse glúten vai para o sangue. Como que esse glúten vai para o sangue? Porque é uma molécula grande. Algumas moléculas, sim, conseguem passar do intestino para o sangue, isso é comum, mas são moléculas pequenas. O glúten não era passar para o sangue. O glúten só consegue passar para o sangue se ele tiver um intestino permeável. E é o que acontece. Com toda essa alimentação errada e industrializada que a gente tem, o uso de antibióticos, isso está causando essa intolerância ao glúten, que antigamente não se falava sobre ela, porque a alimentação era melhor, a gente não tinha tantos produtos industrializados, a não ser antibiótico também, ela não é tão recente, mas também não é tão antiga, né? Mas pessoas que moravam nas zonas rurais, não era, o tratamento era mais de remédios naturais, mas enfim. Hoje é bem comum a intolerância ao glúten. Essa molécula, esse glúten, ao chegar no sangue, o que acontece? O sistema imunológico fala, o que é essa coisa estranha aqui? Vamos atacá-lo. Gera esse processo inflamatório, que aí causa dores, diarreia, né? E todos esses distúrbios que quem é intolerante a glúten sabe como que é e que está sendo bem comum. Também há alergias, né? O que é o processo alérgico? É uma doença de reação autoimune. Autoimune quer dizer que as suas próprias células de defesa estão atacando. É esse sistema imunológico superativo que está atacando as suas próprias células. E o que o uso de antihistamínico, que é para alergias, é justamente para reduzir a ação do seu sistema imunológico. Um detalhe aqui que eu também preciso considerar é o uso de sabonetes antimicrobianos. Gente, puro marketing. Não existe pesquisa científica que mostra que um sabonete é capaz de matar os micro-organismos da nossa pele. No máximo, ele pode ir embora, alguns micro-organismos podem ir embora ali junto com o sabão, mas não quer dizer que está matando aqueles micro-organismos, e também isso não é saudável, porque pode eliminar alguns patógenos, mas pode também eliminar ali a microbiota que está em defesa do seu corpo, na sua pele, por exemplo, e sem contar que muitos desses produtos, dessas substâncias que contêm nesse sabonete, elas penetram na pele. E tem um estudo, uma pesquisa com triclosan, que é um antisséptico, né? Um antimicrobiano que está presente tanto em sabonetes como produtos de cozinha, que é para combater germes. E isso é um problema não só no nosso organismo, como também ambiental, porque vai para as águas e isso em grande quantidade, isso afeta a biota
dos ecossistemas aquáticos e também, assim, na nossa pele, o triclosan, ao penetrar, fica acumulado no tecido adiposo ou pode ficar acumulado no sangue. É possível achar triclosan na urina, ou seja, não use triclosan. Verifique se antissépticos está ali contendo triclosan ou qualquer antimicrobiano, que não é ideal, a não ser que seja muito necessário. E falando da microbiota da nossa pele, tem uma informação interessante que traz no livro, que foi um experimento que fizeram com homens e mulheres, onde as mulheres precisaram cheirar a camiseta dos homens e ver qual que elas se sentiriam mais atraídas só pelo cheiro do suor. E o que eles observaram? Que as mulheres que têm uma microbiota saudável se sentiram atraídas por aquele cheiro do suor de homens com a microbiota saudável e ao comparar essa microbiota dos dois, eram microbiotas totalmente diferentes. Ou seja, essa atração vinha do que uma está faltando na outra. Ou seja, uma maior riqueza de micróbios diferentes um do outro, isso leva a uma atração. Agora, mulheres que com a microbiota desequilibrada, elas não conseguiram detectar, sentir essa atração através do suor. Não foi compatível essa atração, porque elas perderam essa distinção do que é atraente por causa, muitas vezes, do uso de anticoncepcionais e uso em excesso de antibióticos. E, consequentemente, elas também não tinham uma microbiota saudável. Enfim, o livro traz uma diversidade de pesquisas, de estudos que corroboram que o uso em excesso de antibióticos faz mal para a nossa microbiota, faz mal para o nosso corpo, faz mal para a nossa mente. O uso em excesso de antibióticos altera a nossa microbiota, que isso leva a um intestino permeável, gerando a síndrome do intestino irritável, que leva a um sistema imunológico hiperativo, que vai gerar inflamação, e essa inflamação vai fazer alterações no nosso corpo, levando a uma alteração nos nossos comportamentos, o que gera doenças como obesidade, como alergias, asma, TDAH, autismo, depressão, transtorno de ansiedade, dentre outras, diversas outras doenças, essas consideradas do século 21. E ainda não falei do câncer, porque ainda também tem a relação com o câncer que eu não falei porque é bem complexo, precisa ler o livro. E eu coloquei o prólogo do livro como audiobook para quem quiser escutar o início. O restante, por motivos de direitos autorais, eu colocarei o áudio no Spotify, mas é um processo longo, aos poucos eu vou colocando para quem não quer comprar o livro, não tem tempo para ler. Então, ali enquanto você está lavando uma vasilha, fazendo algumas coisas de casa, você pode ouvir a leitura. E, na verdade, eu já gravei até o capítulo 2, porém ainda falta editar, mas logo eu comunico vocês para escutar no Spotify. E se você gostou do conteúdo e quer mais assuntos relacionados, curte esse vídeo, se inscreva no canal, isso para ajudar a apoiar o canal, que me motiva a fazer mais, me manter por aqui. Gente, é bom que fique claro que tudo que eu trouxe aqui não quer dizer que você nunca mais vai tomar antibiótico. Não, é só para você ter consciência. O antibiótico, ele é importante em várias situações, mas a gente precisa ter a consciência do momento certo de tomar com responsabilidade, conhecer sobre o que acontece, saber os danos que ele pode causar. Mais uma vez, eu quero deixar claro o porquê que eu iniciei com esse livro. Gente, esse livro, ele é de utilidade pública real. Eu achei genial. Eu pensei, eu preciso começar com esse livro, porque assim como fala na capa, que os micróbios, eles são a chave para a saúde do nosso corpo e da nossa mente. Então, para eu falar da minha rotina de treino, eu preciso falar de disciplina. E para eu falar de disciplina, eu preciso falar de uma alimentação saudável, de como ter uma alimentação saudável. E para a gente ter uma alimentação saudável, a gente precisa conhecer os alimentos, para a gente não ser passado para trás. E a gente precisa entender o nosso corpo para ter uma alimentação saudável.
E é algo que eu faço na minha vida. Eu estudo para não ser passada para trás. Então, e eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, por isso que eu quis fazer esse canal. Para tudo que eu já busquei, tudo que eu já aprendi, eu trazer aqui. Porque você faz práticas corporais. Me ensina como que é que tem disciplina, como que você faz para treinar em casa. Não é apenas treinar que vai me levar a ter saúde. Nem sempre eu tô com saúde. E eu sei que é por causa da nossa alimentação. Eu não apenas iniciei as minhas atividades em casa e mantenho uma rotina, como também eu precisei praticar hábitos ayurvédicos. Então eu precisei estudar Ayurveda. E depois que eu comecei a estudar Ayurveda, porque antes também no meu mestrado, como eu já trabalhava com agricultura familiar, então ser contra agrotóxico, os alimentos saudáveis, alimentação orgânica. Então, juntei tudo isso e é disso tudo que eu vou trazer aqui nesse canal. Então, conteúdos relacionados à saúde física e, claro, que também envolve saúde mental e até o nosso espiritual. Então, por mais que às vezes você coma algo que te faz mal, algo que não é saudável, pelo menos você está comendo consciente. Eu falo isso por mim, porque eu como e eu gosto muito de chocolate, gente. Eu não tenho alimentação perfeita. Faço o que eu falo, não faço o que eu digo. Isso foi péssimo. Porém, eu sei o que eu tô comendo, quando eu devo comer, quando eu devo parar. Eu tento ter esse equilíbrio. A gente não precisa ser tão extremista, né? Muito restrito a tudo. E nem começar de repente quebrar, assim, agora eu sou saudável, não vou comer mais carne ou nada, parando. Gente, tem que ser aos poucos. E primeiro é gostando desse assunto, é ir estudando, é ir conhecendo, e aí a gente começa a ter prazer. Então, e a gente precisa também ter um gosto pela cozinha. Quem quer ter uma alimentação saudável precisa gostar de cozinhar. Porque a alimentação boa tá em casa. Não é comprando aí comida chique, cara, não tem necessidade. Então tá no inhame, numa batata doce, coisa do dia a dia. Então para isso não é comprar ali e congelar também não. É numa couve muito saudável. Então é consumir. E orgânico. Por quê? Claro que o orgânico é caro, porque se não é orgânico tem agrotóxico. Gente, não tá tendo como fugir de agrotóxico. Agrotóxico tá até na água. Mas o que a gente puder evitar, esses dias eu fui comprar um tomate, o tomate o orgânico tava R$10, eu gosto daquele tomatinho pequeno, e o comum, o convencional, tava 4. Eu falei assim, gente, tanta coisa que eu já como com agrotóxico, dá mais um tomate, né? Porque pagar R$6 a mais é complicado. E ainda vou falar ainda sobre isso, porque não é porque é só para elite. É uma série de questões de políticas públicas também que não favorece o produtor orgânico, questão de certificação, enfim, isso é um outro assunto. E mais que isso, todas as informações que eu trouxe aqui até então são para a gente tomar consciência de que a gente precisa ter uma alimentação saudável, que a gente precisa mudar os nossos hábitos. Mas como? Agora a gente já sabe que alimentos ricos em fibras é interessante, a gente precisa consumir, além de alimentos que contém fibras, consumir bactérias vivas. E onde que estão esses alimentos com bactérias vivas? Em comidas fermentadas, comidas, bebidas. Quando eu falo comida, eu também estou me referindo à bebida. E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo e vou trazer uma diversidade de receitas que é com esse livro. A Fermentação à Brasileira. Então vocês aguardem, se inscrevam no canal, curta esse vídeo se vocês gostaram do conteúdo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo e vamos que vamos!